E aí, pessoal, boa noite. Nossa entrada pontualíssima aí. Eu tô parecendo uma pessoa britânica já. A doutora Melissa também tá entrando, só um minuto. Desculpa. Tô aguardando, achei que era a doutora Melissa. Tô aguardando o pedido dela para entrar, pra gente falar um pouquinho aí de cúrcuma. E a diferença da cúrcuma para o açafrão, que a gente muitas vezes confunde e tem o entendimento que é a mesma coisa. Na verdade, a cúrcuma, ela vem do açafrão, mas a concentração ela é necessária, sim, que seja manipulada. Não tem jeito para a gente produzir uma cúrcuma de qualidade e que realmente traga benefícios para a saúde. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso nessa live de hoje, tá bom? Vamos falar dose, vamos falar bastante coisa. É algo muito interessante. Talvez a cúrcuma seja dos anti-inflamatórios naturais mais estudados, com cerca de 80 mil artigos científicos aí trazendo benefícios em relação à cúrcuma já publicados. Alguns uma doença que tem incomodado muito aí. E até já começo a comentar com vocês que nós temos um problema para falar algumas coisas. A questão assim de sermos, né, retirados do Instagram, ela existe. Por isso eu peço que vocês também já comecem a seguir a gente no site pós-covid cuidado.com.br e estamos abrindo o Telegram aí para que a gente não seja facilmente calado e não deixe de trazer para vocês as reais informações que a gente tem e com toda a potência, né, dos fármacos, dos tratamentos disponíveis para todo e qualquer tipo de doença, né? Então, é isso. Deixa eu só ver se a doutora Melissa já me pediu aqui para entrar. Ainda não. Bom, de toda forma, eu já vou começar a falar com vocês sobre o que é a cúrcuma e a doutora Melissa ela já sabe. Então, novamente, eu agradeço pela presença de todos, tá? 19 minutos são 19 minutos, mas a gente sabe a preciosidade do tempo. Então, por isso, eu já vou começar a falar. A doutora Melissa entrou. Aí, só ela me acenar aqui que eu já vou colocá-la na live. E vamos lá, gente. O que é cúrcuma? Vem das raízes comuns, como o gengibre, né? Por exemplo, realmente é de lá que vem. Ela tem uma semelhança, né? Uma planta herbácea que é da família do gengibre e que a gente usa muito o açafrão na culinária, né? Atualmente, assim, como tempero. Contudo, pessoal, aquela cúrcuma colorida que a gente tem do pozinho, ela é retirada da flor do açafrão da terra. E essa flor tem uma concentração baixa em curcuminoide. A gente, para ter uma cúrcuma que seja efetiva na saúde, como um anti-inflamatório que ela é, a gente precisa de 95% de curcuminoide de uma cúrcuma longa. Vão existir as formulações, aí a doutora Melissa vai falar sobre isso, de cúrcuma um pouco mais caras, outras um pouco mais em conta, outras, cada uma com o seu tipo de benefício. Porém, a gente tem que ter claro que, infelizmente, a cúrcuma a gente tem que ter um gasto com ela para a gente ter uma cúrcuma funcional, tá? A concentração da cúrcuma, do curcuminoide, ela tá realmente na raiz do açafrão. Só que para ter benefício em saúde, eu preciso chegar e manipular o concentrado e concentrar o que já está concentrado na raiz para eu atingir essa faixa de 95% de cúrcuma longa, 95% de curcuminoide. Então, não adianta, a cúrcuma ela tem que ser paga, tá? Vai estar assim no açafrão, mas ela para a saúde, no açafrão, ela não tem a quantidade que a gente precisa. Tá? E é um cicatrizante, anti-inflamatório, analgésico muito potente. Nós vamos falar mais sobre isso. Bem-vinda, doutora Melissa. E existem eu já comecei com eles pra gente, que eu vi que você teve um pouquinho de dificuldade na conexão, e aí já dei uma iniciada, mas eu estava falando realmente sobre o conceito do que é cúrcuma, de onde vem. Acho que eu já consegui esclarecer a todos essa questão que precisa realmente de ser comprada, né? E pela concentração do curcuminoide que a gente precisa de alcançar. E os potenciais efeitos vamos lá. A cúrcuma, ela é anti-inflamatória, com cerca de 80 mil artigos científicos. Falando, é um dos anti-inflamatórios naturais de suplemento que a gente mais tem publicado. Tem ação analgésica com muito artigo em dor.
especialmente do inflamatório, porque ela é anti-inflamatória. Antioxidante, anticancerígeno, cicatrizante, melhora a circulação, diminui risco de trombose, melhora colesterol. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Doutora Melissa, acho que essa parte de conceito eu já falei e eu queria que você falasse sobre a ação anti-inflamatória da cúrcuma para gente, muito que eu acho que é o interessante, mais né, estudado. O áudio tá bom aí? Sim. Eu cheguei a ouvir um eco, mas não tá dando. Aqui tá Um dos bom agora. benefícios, como a doutora Ludmila falou, né, esse efeito anti-inflamatório é muito visto em pacientes, principalmente com osteoartrose. Muito comum nos pacientes mais idosos, né, meia idade, mais idosos, e a gente viu que realmente, né, essa ação anti-inflamatória ela é muito potente, né, mesmo nos pacientes com osteoartrose. Algumas evidências, pacientes com artrite reumatoide também, com doenças reumatológicas. Mas a mais evidência é com a osteoartrose. A doutora falou, né, dessa importância da piperina ser associada à comida. Né? Falei, não, desculpa. Ainda não falei. Desculpa. Então vamos lá. Entendi. A gente vai falar das associações. É só importante, eu sou médica da dor, então eu já faço um adendo aí, né? Existem revisões sistemáticas já sobre a questão da osteoartrite e da artrose, com uma redução substancial de dor no joelho e qualidade de vida melhorada, tá? Então, já fica aí essa dica que isso está comprovado cientificamente, e é uma falácia dizer que não há comprovação, porque tem bastante. Lúdia, 80 mil, eu acho que são bastante artigos. Ok. Te aguardo, vai lá, conserta aí, enquanto isso eu vou falando para o pessoal. Bom, vou falar dos outros benefícios. No sistema nervoso central, a gente tem algumas comprovações mais recentes mostrando proteção para Alzheimer, Parkinson, depressão e ansiedade. Em relação a câncer, temos artigos científicos mostrando prevenção de câncer de intestino e de próstata, tá? E também quem faz o uso da cúrcuma, quem está fazendo quimioterapia tem benefício de ter uma tolerabilidade maior ao tratamento, que é pesadíssimo. Então, isso também já tem registrado em artigos científicos. Só um momento aqui que estão me chamando no WhatsApp. Eu tenho que fechar, senão eu não consigo comunicar com vocês. Na parte cardiovascular, ela diminui a pressão alta, aquela máxima que a gente fala 16, 15, aquela primeira pressão que a gente chama de pressão sistólica, ela diminui, comprovada em artigo científico, ela pode ajudar nisso daí. E ela melhora o perfil dos colesteróis. Então, ela diminui o colesterol ruim, o LDL, e também diminui o nível de triglicerídeos. Então, vai ter um menor acometimento de lesões em artérias, né? Nessas calcificações aí que a gente tem em depósito de gordura. E ela ainda diminui resistência à insulina. Então, ela tem uma melhora aí, e ela pode ser um tratamento adjuvante no sentido de pessoas que têm resistência à insulina, que são os diabéticos, ou aquela já pré-diabetes, aquela resistência que já é mostrada em exames, tá? Ela diminui a agregação de plaquetas, e aí ela já tem uma importância numa pandemia que está acontecendo, que vocês sabem de quem que a gente tem uma doença que ela é uma febre viral trombótica. Então, a gente tem aumento de trombo e aumento de inflamação. E falarei rapidamente, desde que o Instagram não me jogue fora, sobre isso um pouquinho já já. Melhora a imunidade, tá? O que ela faz, assim, que em todas as condições inflamatórias e degenerativas, ela vai diminuir a liberação de citocina. Então, o raciocínio não é muito difícil de ser falado, assim, farmacologicamente, nos benefícios da cúrcuma, né? E sempre pensando que ela é um grande antioxidante e anti-inflamatório. Então, todos os benefícios que eu citei, tipo de câncer, de saúde cardiovascular, sistema nervoso central, é porque ela é um anti-inflamatório e antioxidante potente, tá? E aí, doutora Melissa, vamos ver que você tá conseguindo falar com a gente e falar sobre as formulações. O áudio tá bom? Sim, tô te ouvindo. Uhum. Perfeito. Só me dá um ok aqui, pessoal, rapidinho. Vê se alguém pode colocar, porque talvez para mim ela tá falando muito bem. Se alguém puder. Pra mim tá dando retorno. Para mim não.
tá? Ok. Mas começa a falar aí, qualquer coisa alguém manifesta que tá ruim aí pra gente, por favor. Tá. A dose, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, é uma dose. Vamos falar da dose, né? Aí, tá, a Bárbara falou que tá ruim. Pra mim, ele está com eco. Olha aí, e volta, eu vou falando. Eu vou falando, depois a doutora mesmo vai fazer uma live sozinha. Tá bom? Bom, vou falar da dose. A dose realmente é o que todo mundo busca saber. Numa pessoa que não tem algum acometimento importante, a dose ela pode ser de 500 miligramas uma vez ao dia. Mas isso pode ser dobrado, tá? Pode ser 2 vezes ao dia, especialmente pessoas que têm algum acometimento, por exemplo, dor. A própria dor mesmo, ou eu estou querendo melhorar um pouco a parte de imunidade, tudo por causa de algo determinado, eu posso fazer 1 grama por dia. A questão é que a cúrcuma, ela não é absorvida facilmente, na verdade, ela é absorvida bem dificilmente. E foram criadas moléculas para facilitarem, que a gente tem que usar junto com a cúrcuma, para facilitar essa absorção da cúrcuma e o poder da cúrcuma, tá? E aí, então, para que ela passe no nosso trato gastrointestinal, existe sim a piperina, que a gente tem um pequeno probleminha com a piperina, que é que ela pode dar efeito gástrico, você pode ficar com um pouco de azia. Ela vem da pimenta, a piperina. Ela melhora a absorção de cúrcuma, mas não é todo mundo que suporta a cúrcuma com a piperina. Qual que é a dose de cúrcuma? 500 miligramas. Quanto de piperina que eu associo aí? Então, é cúrcuma longa, 95%, 500 miligramas, mais 5 miligramas de piperina. A gente pode sempre tentar dessa forma na manipulação, tá? Ou o dobro disso, dependendo da condição que a pessoa tem. E se a pessoa não conseguir ter bons resultados por causa da piperina, ela ter algum efeito gastrointestinal, intolerância gástrica, a gente pode tentar outras formulações que são um pouco mais caras, e aí é o problema. Seria, por exemplo, o Curate ou o Curcumax. Eles desenvolveram uma biodisponibilidade maior com a cúrcuma. É uma tecnologia que chama sanduíche polar não polar. Então, isso mexe na polaridade da molécula e faz com que ela passe melhor pelo trato gastrointestinal. Então, acaba que o Curate tem uma potência muito grande de cúrcuma. Ele nem precisa de ter tanta cúrcuma, às vezes, porque ele é muito bem absorvido. O problema realmente é o valor. Existem farmácias de manipulação que já fazem a manipulação com Curate. Pode ficar um pouquinho mais em conta, sim, tá? Existem farmácias com farmacêuticos, assim, brilhantes, então vocês têm que procurar realmente farmácias de manipulação que sejam boas, tá? O curcumax é a cúrcuma com piperina também, que já vem pronta, que a gente acha, às vezes, para comprar em farmácias, assim, já pronto, sem ter que manipular. Tem um efeito bom, melhor absorção, mas ainda é abaixo do Curate e pode ser que alguém tenha efeito de intolerância gástrica. Tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho de cúrcuma e uma doença que está complicando aí o mundo. Bom, eu vou falar, a gente pode cair, e eu espero que, assim, já coloco para vocês essa situação de silêncio que muitas vezes nos é imposta, porque a gente constrói aqui, por exemplo, a gente tem uma cerca aqui nesse pós-Covid de 2.500 seguidores, e a gente perde seguidor quando a gente fala sobre a doença Covid em si. Existem 2 artigos científicos importantes em relação à cúrcuma e à Covid, tá? Eu tô parecendo... Tem uma senhorinha que vende aqueles negócios na internet, vou fazer uma gracinha para aumentar a nossa visibilidade. Tem eu esqueci o nome dela agora, ela é famosa, é do Norwegian, não sei o quê, e ela fala, gente, toma um ômega 3, que é anti-inflamatório, antioxidante, vai melhorar a sua artrite, a sua artrose. A cúrcuma entra nessa daí também, tá? De uma forma importante. E por ela ser um antioxidante e um anti-inflamatório potente, existe um artigo clínico randomizado, controlado, evidência 1A, evidência mais alta em coronavírus, mostrando que tem uma ação antiviral importante e uma ação anti-inflamatória importante. Basicamente, esse artigo usou 140, né, foram 140 pacientes que não estavam graves. Tá? Nós temos aí um tratamento a mais, um adjuvante. Alguém riu da senhora da Top Term. Ela mesma, a dona da Top Term que eu estou imitando. Cure sua artrite, sua artrose.
Então, basicamente, os dois artigos mais importantes, incluindo esse estudo clínico randomizado, controlado, mostra que a cúrcuma tem uma ação antiviral em cima da molécula do vírus SARS-CoV-2, tá? Ela tem ação anti-inflamatória e antibacteriana, então ela diminui, além dela agir contra o vírus, ela diminui a inflamação que o vírus causa, que é o grande problema. E se vier uma bactéria desavisada, que a gente chama de infecção oportunista, porque é o que ela é, oportunista, ele já tem uma ação antibacteriana também. Por quê? Porque ele é antioxidante, anti-inflamatório, ponto. Ele vai diminuir a tempestade inflamatória, tá? Isso mostra nesse artigo clínico randomizado, controlado, que nós não sabemos por que esse artigo não tem sido tão veiculado, com a potência que ele é, como tantos outros artigos em outras coisas. E ele diminui a agregação das plaquetas, ele diminui trombo. Covid é uma doença que faz inflamação e trombo. Então, se ela faz esse sangue ficar mais ralinho, ela ajuda a gente aí também. Tem que ter um pouquinho de cuidado em quem está usando anticoagulante, para a gente não abusar do medicamento, mas tem ação na febre viral trombótica que está acometendo a humanidade, tá? E aí seria essa dose que eu falei para vocês, que foi administrada 2 vezes por dia, de 525, no caso, miligramas de cúrcuma longa, com 95% de curcuminoide, associada a 2,5 de piperina, um pouquinho menos do que a gente tem costume de encontrar, e sem efeitos adversos pronunciados. A questão só da piperina na intolerância gástrica, e pode ser resolvido associando a cúrcuma com outra coisa que não a piperina, naqueles mais sensíveis. Acho que eu falei tudo. Não sei. Vou tentar. Tá dando. Gente, alguém ajuda que ela não está na roça, ela está em Belo Horizonte, mas o problema está sendo grave, né? Então, o que aconteceu foi que, nesse artigo, a cúrcuma reduziu a mortalidade, e isso é o maior desfecho que a gente pode ter em qualquer doença. A redução da mortalidade. Bom, gente, eu consegui fazer em 19 minutos. Apesar que eu queria muito colaboração da doutora Melissa sobre isso. Ela está escrevendo alguma coisa. Prurido urêmico em pacientes com doença renal crônica. Não sei o que você quer falar, que você deu o artigo, né? Então, ela não vai conseguir falar, gente. Vai ficar para a próxima ela falar de prurido urêmico. Eu já entendi que o trem vai diminuir a oxidação e inflamação, e foi ela que leu esse artigo, e que melhora o prurido urêmico em quem tem doença renal crônica, tá? Então, a coceira, que é o prurido urêmico, porque você aumenta a ureia em quem tá com doença renal crônica, tem esse aumento de ureia, e coça. E ela diminui isso aí também, porque ela é anti-inflamatória e antioxidante. Então, a lógica é sempre a mesma. É engraçado que tem bastante lógica, e às vezes a gente para de pensar, porque realmente o nosso pensamento, muitas vezes, ele é cerceado. A gente tem vivido uma situação aí que nós não podemos questionar, que nós estamos virando pessoas que perdem uma dignidade do ser humano, uma parte da dignidade, que a gente somos seres questionantes, somos seres que perguntam. Então, a gente deveria ter direito a algumas respostas. Fica esse recado, mas a gente tem muita coisa para fazer em quem está com algum acometimento. Então, qualquer tipo de inflamação, e pessoa que tem doença inflamatória, né, todas essas que nós citamos aí, a cúrcuma pode ser um aliado importante e sem repercussão no seu organismo. Acho que é isso o recado. É uma pena que a doutora Melissa não conseguiu entrar, mas ainda bem que ela tem uma companheira ótima, que sou eu. Aqui, ela colocou que tem um post com informações, e isso, lá no feed a gente já escreveu sobre cúrcuma, tá? Então, dei uma olhadinha lá e alguém fez uma pergunta. Eu utilizo o pó para endometriose, então não tem sentido. Realmente, se você não mandar manipular, a cúrcuma longa, com 95% de curcuminoide, ela não tem eficácia se não for dessa forma, tá? É isso que os artigos mostram. A cúrcuma tem que pagar, gente, não vai adiantar o açafrão. O açafrão vai deixar a sua comida bem gostosa. Mas é isso, a ação anti-inflamatória e antioxidante é só concentrando da concentração da raiz, da concentrada, entende? Aí realmente precisa dessa ação aí farmacológica, e graças a Deus a gente tem. Não é um custo tão alto assim, não. Tá? Ok. Acho que a gente respondeu tudo. Um abraço para vocês. Podem colocar aí, se vocês quiserem, que a gente fale alguma coisa na semana que vem. Nós estamos bolando assuntos. É possível que seja quercetina semana que vem.
mas que vocês se manifestem aquilo que vocês querem ouvir também. Isso é extremamente importante para a gente, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite. Fiquem com Deus. A próxima live é a doutora Melissa sozinha. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Obrigada aí pela presença.